Graça e paz, irmãos e irmãs, muito boa noite. Boa noite a você também que está me assistindo do outro lado da TV, do celular, do tablet, do computador. Eu gostaria que nesse momento, a partir desse momento, Deus fosse de encontro à sua casa, Deus estivesse ao seu lado e que principalmente você estivesse com a sua família, seja ela seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa. Se todos estiverem juntos, melhor ainda. Eu gostaria primeiramente de começar de uma maneira diferente. Eu sempre gosto de trazer a palavra de Deus, a palavra que Deus toca no meu coração. Eu gosto de compartilhar com vocês a palavra que Deus toca no meu coração e levar até a casa de vocês. Mas raríssimas vezes eu acabo me apresentando, né? Quem não me conhece ainda, meu nome é Marcos. Eu sou membro, faço parte da comunidade cristã de São Joaquim da Barra e tenho um prazer enorme, uma satisfação muito grande em poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Eu quero incentivar você, inclusive, como eu sempre tenho feito e pedido para você, que largue tudo que você estiver fazendo, abandone, deixe de lado por alguns minutos o que você está fazendo. Eu tenho praticamente certeza que o que você estiver fazendo agora, se você ligou a TV ou ligou onde você estiver me assistindo agora, eu creio que outras coisas poderão esperar. Eu gostaria que você se dedicasse a partir de agora, nesse momento, a ouvir a palavra de Deus, a ouvir aquilo que Deus quer levar para a sua casa, para a sua família, e absorver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Quero contar com a sua participação aqui. Eu quero contar com a sua presença, mas não só olhando para a tela, não só ouvindo, mas absorvendo realmente aquilo que Deus quer falar com você. Eu vim trazer uma reflexão, uma palavra hoje, porque nós passamos semanas atrás pela Páscoa, né? E também diante de alguns acontecimentos na minha vida, durante a semana, eu, refletindo na palavra, vieram alguns capítulos na memória, e eu estudando os capítulos percebi uma coisa que parece muito simples, parece banal, uma coisa óbvia, mas que a gente precisa tratar disso, né? Precisa falar a respeito disso. E os versículos que eu quero falar com vocês, eu gostaria que vocês abrissem ou me acompanhassem, né, na projeção dos versículos aqui, está lá em João. Primeiro eu quero ler os versículos, você me acompanha. João 13, versículos 15 ao 27. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilha do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Até aqui. Irmãos, eu sempre gosto de trazer a palavra para o contexto, né? Jesus, no início desse versículo, está sendo o exemplo, está pedindo para que nós façamos como ele fez.
E antes da Páscoa, isso aqui passou algum tempo antes da Páscoa, e o que Jesus fez, primeiramente? Não é o alvo, na verdade, dessa palavra, mas eu quero que você entre, né, junto comigo dentro dessa palavra. Jesus, ele chamou, né, reuniu os seus discípulos, e foi um momento em que ele lavou os pés dos discípulos. Os discípulos estavam reunidos, e Jesus fez questão de lavar os pés de todos os discípulos dele. E tem uma coisa que ele reuniu os discípulos, estava em comunhão com eles ali, e ele começou a falar algumas coisas. E uma das coisas que ele falou que me chamou muita atenção, aliás, chamou a atenção de todos os discípulos inclusive, é algo que ele tinha conhecimento. Ele sabia o que ia acontecer. Quando inclusive ele fala que ele declara e afirma que uma das pessoas que ali está vai traí-lo. Jesus, ele tinha essa informação. Jesus, ele já sabia o que ia acontecer. E por que ele sabia? Por uma coisa que é importantíssima. Ele tinha conhecimento. E é isso que eu quero tratar com você essa noite. Falar sobre conhecimento. Jesus, ele tinha uma intimidade com o Pai, com Deus, e não só porque ele era filho de Deus, porque ele queria, ele precisava estar em comunhão com o Pai. Porque na maioria das vezes, boa parte do que aconteceu, na verdade a maioria das coisas que aconteceram aqui na Terra, foi por intermédio do Jesus homem, não do Jesus santo, o Jesus filho de Deus. Então quando a gente fala de intimidade, pode ter pessoas que falam, mas esse Jesus era o Jesus que era o filho de Deus. Mas na verdade ele era 100% homem e 100% Deus. Então nós temos que lembrar que nesses momentos Jesus era homem. E ele sabia das coisas, ele tinha conhecimento em relação a certas coisas, a maioria das coisas. Tanto que ele falou, ele se antecipou àquilo que ia acontecer. E por que esse conhecimento? Como que ele adquiriu esse conhecimento? Através da entrega, através da fidelidade, através da comunhão, através da parceria, através de algo que nós precisamos manter vivo em cada um de nós. E é interessante que 2 desses versículos, se você não me acompanhou exatamente, 2 desses versículos relatam exatamente isso. Como que Jesus sabia o que ia acontecer. E por que ele sabia? Demonstra o conhecimento dele. Eu quero que a gente leia novamente João 13, os versículos 17 e 18. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. No 17, eu quero só parar aqui para a gente falar no 17. Quando Jesus fala, agora que vocês sabem, é porque Jesus, ele nos serviu como exemplo, ele nos serviu como professor, ele nos serviu como o caminho para que nós seguíssemos. Então tudo que ele faz e tudo que ele ensina que que as pessoas fizessem naquela época e que nós também devemos fazer, ele fala, agora vocês sabem. Eu ensinei, eu mostrei para vocês. E já que vocês sabem disso, repitam o que eu estou lhe ensinando. O conhecimento que eu estou deixando com vocês, vocês precisam repetir, vocês precisam fazer, vocês precisam colocar a mão na massa, vamos dizer assim. Porque nós precisamos de conhecimento, mas precisamos usar desse conhecimento. E no versículo 18, ele está falando do conhecimento quando ele lavou os pés dos seus próprios discípulos. E no versículo 18 ele também fala o seguinte: não estou me referindo a todos vocês, conheço os que eu escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilha do meu pão voltou-se contra mim. Mais uma vez Jesus falando, ele conhece os discípulos. Ele conhece cada um dos que estavam ali com ele. Aliás, nós sabemos muito bem disso. A palavra diz, e nós às vezes falamos para outras pessoas e até para nós mesmos, que Deus nos conheceu ainda no ventre das nossas mães. Deus conhece você, meu irmão, minha irmã. Deus me conhece ainda no ventre da nossa mãe. Antes de sermos formados, na verdade, Deus já nos conhecia. E isso me leva a pensar e a remeter o seguinte: se Deus nos conhece de tal maneira e conhece há tanto tempo, o porquê que nós não nos dedicamos muitas vezes a conhecer Deus
com mais profundidade, a conhecer Deus com mais intensidade. Porque se Ele, que é o Senhor de todas as coisas, conhece eu, conhece você, ele se prestou a fazer isso, por que eu não posso me esforçar um pouco mais para conhecê-lo de maneira ainda mais intensa? E eu gostaria que você marcasse isso, deixasse isso no seu coração, porque quando Jesus fala que conhece cada um dos seus discípulos, não é que ele conhece somente de olhar, de ver, mas ele tinha intensidade com os seus discípulos, e porque ele tinha intensidade com o próprio Pai. E isso só adquire exercitando, fazendo, tornando-se uma rotina. O conhecimento, a intimidade com o Pai, nós só conseguimos, nós só alcançaremos quando nós fizermos disso parte da nossa vida, parte da nossa rotina, que se torne algo comum, normal, algo natural que aconteça, não algo forçado. Eu queria até usar um exemplo que normalmente eu uso, e você que já me conhece há mais tempo, sabe que eu costumo usar esse exemplo, no momento de dirigir. A maioria das pessoas, né, que fizeram da forma correta, tiveram contato com o carro somente aos 18 anos. Né? A lei brasileira só permite que você dirija um carro a partir dos 18 anos, que você tenha acesso, né, a dirigir com 18 anos de idade. Mas passa por um processo isso. Você precisa se inscrever numa autoescola, e você vai conhecer o carro. Você vai conhecer o que o carro tem, para que serve determinadas coisas, o câmbio, a alavanca, né, do câmbio, os pedais. E você tem esse primeiro contato com o carro. Quando você começa, a maioria das pessoas pelo menos, quando começa a aprender a dirigir, quando começa a ter o contato com aquela alavanca e os pedais, normalmente tem medo, tem receio, alguns têm pavor. Mas com o passar do tempo, a pessoa vai exercitando, ela passa não só a conhecer, mas ela passa a exercitar esse tipo de coisa, vai se tornando mais fácil. Daqui a um tempo, alguns meses, semanas, a pessoa ela consegue a habilitação, ela vai ser aprovada para dirigir o veículo sozinho, né, vai receber essa autorização, e a partir dali ela começa a fazer isso rotineiramente, todos os dias ou 2 vezes por dia, mas com frequência. Então aquilo que ela conheceu, que até então era desconhecido e que causava pavor, temor, medo, né, a mão ficava fria, gelada, ela passa a fazer com mais frequência, a pessoa passa a fazer com mais frequência. E se você parar para prestar atenção, você nunca, as pessoas que já dirigem há mais tempo, né, que estão acostumadas a dirigir, que fazem isso com frequência, a gente nunca parou para pensar o momento que eu saí da minha casa para ir para o trabalho, ou do trabalho para algum outro lugar, quantas vezes eu troquei de marcha, ou qual marcha eu normalmente usei. E no começo a gente fica preocupado, colocar primeira, segunda, terceira, quarta, qual marcha eu devo usar. Mas ao passar do tempo, quando você vai se aprofundando, você não fica só no conhecer, mas você se aprofunda neste conhecimento, passa a ser natural. Você passa a fazer de uma maneira que você não se preocupa mais em olhar para baixo e saber onde que a sua mão vai, que marcha que o carro está, se está em primeira, em segunda, e em qual você deve colocar, em qual eu devo reduzir. Isso se torna normal, natural. E você e eu fazemos na verdade, sem perceber. E é dessa maneira que o nosso relacionamento precisa ser com Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, mas não só parar no conhecimento. Oséias 6,3 fala exatamente isso. Para que nós precisamos nos conhecer e aprofundar, prosseguir em conhecer o nosso Senhor. Se nós prosseguirmos, nós teremos intimidade. Isso vai se tornar natural, se nós prosseguirmos e se isso fizer parte das nossas vidas todos os dias. Agora, se eu dirigir uma vez, e eu conheço pessoas que só tiraram a habilitação e nunca mais dirigiram, eu tenho toda certeza que essas pessoas terão dificuldade em conduzir um veículo, porque elas não se aprofundaram, elas não prosseguiram. E Deus está pedindo isso para mim e para você hoje, meu irmão. Amém? Minha irmã também.
Que nós não somente limitemos em conhecer o nosso Senhor, mas que nós possamos prosseguir dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Que nós não paremos jamais. Eu não posso pensar que eu já conheço o suficiente da palavra de Deus, que eu conheço o suficiente do Senhor. Eu preciso prosseguir. Jesus prosseguia. Essa lição que Jesus nos dá é porque ele prosseguia. Então eu quero dizer que muitas vezes as coisas que têm acontecido na sua e talvez na minha vida, na vida da pessoa que está me assistindo agora, é porque lhe falta conhecimento, ou às vezes ela tem conhecimento da palavra, mas falta prosseguir no conhecimento. Nós precisamos prosseguir no conhecimento, nos aprofundar com Deus, com Jesus Cristo, para que nós tenhamos a verdadeira definição e a clareza do que Ele quer para cada um de nós. Para quando nós depararmos com uma situação, nós não vamos antecipar como Jesus antecipou, mas nós já estaremos preparados para essa situação. E como hoje nós estamos falando, e hoje especificamente na quarta-feira é o culto da família, eu preciso remeter isso a você também. Muitas das coisas que têm acontecido, principalmente nesse período de isolamento, onde as pessoas estão ficando mais em casa, muitas das pessoas, seja o marido, o homem, a esposa, a mulher ou os filhos, elas não têm o conhecimento, elas não conhecem da maneira que elas deveriam conhecer o seu cônjuge, o seu marido, os seus filhos. E muitas vezes nós nos dedicamos tanto em conhecer outras coisas, nós nos aprofundamos tanto em conhecer o trabalho. O trabalho às vezes nós fazemos de forma tão natural, porque nós conhecemos, aprofundamos em conhecer. Dirigir, nós conhecemos a direção, aprofundamos em dirigir, por isso nós fazemos isso com maestria, com destreza. Mas às vezes nós pecamos em conhecer e prosseguir conhecendo nossa família. Às vezes eu posso perguntar, ou você mesmo pode perguntar para o seu marido, para a sua esposa: mas o que você mais gosta? Às vezes a gente não sabe exatamente o que a pessoa mais gosta, algum membro da família mais gosta, ou às vezes não sabe que um membro da família não gosta, o que irrita, o que agrada, o que deixa feliz, a palavra certa ao ser falada, seja para a esposa, para o marido, alguma situação que deve ser evitada, ou algo que pode trazer discórdia, ou melhor ainda, algo que vai trazer a felicidade para essa casa, para esse casal, para esse lar. Eu tenho visto, infelizmente, muitas informações e notícias que têm bombardeado que o número de divórcios tem crescido. E eu tenho certeza, eu tenho convicção que esse número tem crescido muito porque as pessoas não se conheciam da maneira que deviam se conhecer. Porque às vezes passava o dia todo no trabalho, chegava cansado, não dava a atenção que deveria dar, ou às vezes chegava cansado e quem estava esperando em casa não sabia fazer a recepção da maneira com que a pessoa gostaria de ser recepcionado. Uma série de motivos eu tenho para isso. E eu tenho certeza que você também vai se lembrar de uma série de motivos que fizeram, eu sei que não justifica, mas fizeram um casal se separar. E eu tenho certeza também que isso é falta de conhecimento do casal, do cônjuge, dos filhos. Quantos filhos às vezes não abandonam os pais porque os pais não têm o verdadeiro conhecimento, ou vice-versa, os filhos não têm o conhecimento dos pais. Ou então tiveram um dia, mas acharam que já era o suficiente e pararam, não quiseram progredir, não quiseram acompanhar, não quiseram prosseguir nesse conhecimento. Então eu quero reforçar aqui mais uma vez essa noite, você e eu, meu irmão, precisamos nós não podemos nos limitar em somente conhecer. Nós temos que prosseguir. A palavra diz conhecer e prosseguir, primeiramente e principalmente nosso Senhor, mas vale também para a nossa família, vale também para as pessoas que estão ao nosso lado todos os dias, a esposa que nós acorda todos os dias, na verdade, do nosso lado, o marido, pessoa que a gente passa mais tempo juntos. E hoje, às vezes, não tem aquela desculpa de falar que eu passo mais tempo no trabalho do que em casa. A maioria de nós tem passado mais tempo em casa. E nós precisamos nos conhecer para saber o que fazer um para o outro. E esse é um outro ponto que eu gostaria de tratar com você essa noite. Jesus, ele conhecia
tanto que ele falou o que ia acontecer, ele tinha esse conhecimento, ele prosseguia nesse conhecimento. E eu quero lembrar você que ele conhecia tanto e refletir inclusive na palavra, porque Jesus, inclusive, quando ele estava tratando com outras pessoas, os judeus, né, Jesus ele falou para os judeus, em João 8,32, ele disse para os judeus que eles precisavam permanecer. Enquanto eles permanecessem, se vocês permanecerem firmes na palavra, então olha só, se vocês permanecerem firmes na palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. E se vocês permanecerem na palavra e serem meus discípulos, então conhecereis a verdade. Conhecimento. Falta conhecimento. E conhecendo a verdade vos libertará. Amém? Muitas vezes a gente tem sido preso, tem se sentido preso, amarrado, porque a gente não conhece a verdade. Mas às vezes a gente conhece a verdade e não põe a verdade em prática, ou não se aprofunda na verdade, que é a palavra. Provavelmente a gente tem faltado com esse aprofundamento, com essa intimidade com a palavra do Senhor. Eu quero, já encaminhando para a gente falar do último versículo, quero ler, eu quero projetar aqui inclusive, diz o seguinte: Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Amém? Veja só, Jesus está tratando o conhecimento de uma tal maneira que é imprescindível. O que ele está querendo dizer, e o que ele diz na verdade, nessa palavra, nesse trecho, é que ele já conhecia a índole, já sabia o que ia acontecer, conhecia cada um dos seus discípulos, e ainda assim entregou o pão para Judas, ainda assim falou que Judas ia traí-lo, mesmo conhecendo. E uma coisa que é importantíssima e que a gente pode estar perguntando é o seguinte: se ele conhecia, se ele sabia o que ia passar, toda a dor, todo o sofrimento, por que ele não evitou? Porque ele afirmou aqui, para que a Escritura seja cumprida, para que o propósito seja alcançado. Meu irmão, minha irmã, eu quero mais uma vez falar a respeito da sua vida. Nós temos passado, eu tenho certeza que você também tem passado por situações que, por falta de conhecimento, de aprofundamento da palavra, são inevitáveis. Mas muitas vezes algumas situações são para mostrar, na verdade, que existe um propósito em tudo aquilo que Deus faz. Existe um propósito naquilo que Deus quer para a sua vida, para a sua família, para você marido, para você esposa, para você filho. Provavelmente muitas das coisas que aconteçam na nossa vida seja para nos moldar como um vaso de barro, e Deus usa a família para fazer isso dentro dos lares. Que lugar seria melhor para nós sermos tratados do que no âmbito familiar, o âmbito que as pessoas estão mais juntas, mais apegadas, onde as pessoas sabem da intimidade um do outro. E Deus quer nos tratar nesse âmbito, nesse ambiente, na verdade, para que nós sejamos pessoas melhores, para que nós possamos ser mais tolerantes, para que nós possamos ser pessoas que ouvem mais um ao outro, para que conheçam verdadeiramente um ao outro, e para quando inevitavelmente chegar a acontecer de vir um problema, uma dificuldade, uma tempestade, nós saibamos o que fazer. Porque nós devemos estar pautados na palavra de Deus, devemos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus, ela vai nos sustentar. Agora, se eu e você conhecermos a palavra de Deus em profundidade, se eu e você conhecermos a família em profundidade, Deus irá trabalhar na sua e na minha vida de tal maneira que quando vier a tempestade, nós falaremos: não, eu sei como lidar com essa tempestade. Eu não vou me abater, eu não vou me abalar. Eu posso até tremer como eu tremia quando eu estava aprendendo a dirigir, mas agora eu já tenho experiência. Agora eu já tenho intimidade com o Pai. Agora eu já conheço a minha família. Eu sei até que ponto eu posso ir. Eu sei aonde, com a minha família, eu posso recuar, eu preciso recuar. Não na palavra, mas com a minha família eu preciso e posso. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero incentivar você a conhecer melhor a sua família. Primeiramente, conheça melhor a Deus, aprofunde em conhecer a Deus.
Deus tem falado com você e comigo, provavelmente, tem falado principalmente comigo, que nós precisamos conhecê-lo de uma maneira ainda mais intensa, mais profunda, mais dedicada. Nós precisamos andar alinhados com o Senhor. E alinhado significa você continuar o caminho reto, sem se desviar. Deus, Ele quer um compromisso seu, como Ele tem um compromisso conosco, seu e meu, Ele quer, mas Ele tem um compromisso realmente com quem pretende estar compromissado com Ele. Deus não gosta de pessoas que não têm um compromisso. Deus não gosta de pessoas que somente falam da boca para fora o nome dEle e às vezes em vão. Ele quer que você conheça e que você declare aquilo que está na palavra dEle. Quando você for declarar na sua casa, no seu lar, no ambiente familiar, declare bênção. Declare palavras de amor, de carinho. Muitas vezes nós temos declarado palavras que não vêm para fortalecer, não vêm engrandecer, não vêm trazer frutos para a nossa casa, para a nossa família, porque às vezes nós não conhecemos aquilo que verdadeiramente o Senhor quer de nós. Eu queria encerrar lembrando você mais uma vez e sempre: família é um projeto de Deus. A sua família, a minha família, é um projeto que Deus criou e Deus não erra. Deus tem um propósito na sua casa, na sua família, no seu conhecimento, no seu aprofundamento da palavra e da família. Deus vai te usar dentro da sua casa, como tem me usado dentro da minha casa. E Ele, através das nossas casas, através de uma, de outra, e de outra, e de outra, nós atingiremos dezenas, centenas e milhares de casas, se nós conhecermos o verdadeiro propósito de Deus para a casa, para a família, para o casamento, para os filhos. Então quero declarar que você e eu, nós precisamos estar dispostos a nos aprofundar cada vez mais, a conhecer a palavra, mas no íntimo, como o Senhor nos pede. Amém? Quero encerrar essa palavra orando para você, por você, pela sua família, pela sua casa. Repita comigo. Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai, eu quero declarar que, mesmo conhecendo a minha família, mesmo pensando ter conhecido a minha família, eu preciso conhecer cada vez mais, Senhor. Eu preciso me dedicar mais, eu preciso, meu Pai, me dispor mais com a minha família, estar mais próximo dela, Senhor Jesus, estar junto, saber o que agrada, saber o que desagrada, meu Pai. Eu preciso, Senhor Jesus, que o Senhor me toque, eu preciso que o Senhor sonde o meu coração e me diga, Senhor Jesus, se há algo errado que eu tenho feito em relação à minha família, se há algo errado que eu tenho feito fora da minha casa que desagrada a minha família, se há algo que primeiramente não agrada a Ti, meu Pai, porque se não agrada ao Senhor, eu tenho certeza e convicção que também não agradará a minha família, Papai. Eu declaro e eu consagro, na verdade, a minha família a Ti, que o Senhor tem, meu Pai, total liberdade para agir no meu lar, que a presença Sua seja constante na minha casa, porque eu quero aprender, eu quero aprofundar nesse aprendizado e fazer a Tua vontade, principalmente e primeiramente na minha casa. Senhor, visita todos os lares, visita todas as casas, visita todas as pessoas, os casais, os filhos, as famílias, para que elas possam ser abençoadas pela Tua palavra, meu Pai. Que a Tua palavra possa ecoar dentro dos lares, que essas pessoas possam conhecer primeiramente e principalmente a Ti, mas não abandonem o conhecimento das suas famílias. Que elas possam, meu Pai, usufruir de algo que ainda não têm usufruído, que é a intimidade com a Tua palavra, a intimidade com a sua família. Senhor, eu quero declarar, em nome de Jesus, que essas famílias são abençoadas, essas famílias são frutíferas, essas famílias, Senhor Jesus, prosperarão cada vez mais no Teu reino, meu Pai. E que eles possam, Senhor Jesus, declarar que o conhecimento é o principal motivo, é a locomotiva que vai fazer com que eles jamais saiam do trilho, meu Pai. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará, em nome de Jesus. Amém? Que você possa ter essa semana repleta de bênçãos, repleta de conhecimento da palavra, cheia da bondade de Deus, da bondade de Cristo, sempre lembrando, nós nos preparamos para algo que ainda nós não vimos, nos aprofundando na palavra, nos tornando íntimos daquele que é
é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e tem o controle de todas as coisas. Amém? Tenha uma semana de muita paz, muita prosperidade, em nome de Jesus.